Olá, queridos amigos da TV Nova Luz. Cada dia mais somos mais pessoas envolvidos com esse trabalho grandioso de divulgar os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, estamos no 46º encontro, hashtag 46, hashtag 46. Estamos juntos, estivemos juntos desde o dia 5 de fevereiro e vamos juntos até a última segunda-feira de dezembro, porque em janeiro a TV Nova Luz, ela repete os nossos melhores momentos, mas até o finalzinho de dezembro nós estaremos falando de Jesus a vocês de forma, entre aspas, inédita. Muito obrigado pelos compartilhamentos, são muitos os compartilhamentos, muitos amigos nossos que participam desse programa. Anotei aqui alguns nomes: Denise de Curitiba, que é a nossa âncora, né? Denise Ronoff, Dirce Mega, Rita Moraes, Mônica Anes, Rita de Cássia, Sérgio Fragoso, meu amigo de infância, reencontramos através desse programa, Paulo Roberto Soares, Enira Feula, Dani Duarte, Helena Padilha, Lindalva do Carmo Santos, lá de Vitória do Espírito Santo, Sônia Mota, Maria do Horto, Daniel Cardoso, Maria José Colombo, Mara Sandra Pereira, Conceição Novaes, Luciana Costa, Ieda Monteiro, Ari de Oliveira César, Jaqueline Melo, Silene, minha irmã, Dalva Silva Souza, também minha irmã. E tem pessoas, várias pessoas de Juiz de Fora, que eu esqueci de relacionar aqui o nome, mas é a Janaína de Queiroz, Ângela, né? Ângela Rocha, e tantos outros nomes, meus irmãos, Juiz de Fora, Volta Redonda, a minha prima Lúcia de Volta Redonda, meus amigos de Volta Redonda, Solange, lá do Centro Espírita Estudante da Verdade, a Terezinha, que organiza todas as palestras do Estudante da Verdade. São tantos amigos que nós queremos agradecer. Muito obrigado. Hoje, muito obrigada. Hoje nós já somos 114 mil inscritos. E aí nós vamos continuar trabalhando para que a gente alcance mais corações. Até mesmo fora do Brasil, temos amigos já de Lisboa participando dos nossos trabalhos. A nossa querida Lourdes, grande amiga, mora lá em Lisboa. Então, são tantos agradecimentos que nós temos que fazer. E a Érica, também amiga aqui do nosso condomínio, ela não perde uma só palestra e não deixe de compartilhar com seus amigos os estudos, o ser, o destino e a dor desse livro maravilhoso do nosso mestre, né? Leon Denis. Então, nós estamos também no período de recordação, repetindo os melhores momentos que os nossos irmãos que nos acompanham nos pediram.
E na semana passada, nós repetimos a energia poderosa da vontade. Vimos que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. E que, segundo a sabedoria persa, citamos a sabedoria persa que Denis citou, vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta desse armazém. Ou seja, o nosso perispírito, a nossa alma imortal revestida com seu corpo espiritual, é um armazém de riquezas, porque tudo está registrado em nós, inclusive as leis soberanas do nosso Pai. E a gente, ao invés de fazer um mergulho para esse autoconhecimento, essa autoiluminação, a gente fica apegado a essas bobagens, né? A gente fica sendo movido pelas nossas paixões que precisam ser vencidas. Então, o domínio sobre a própria mente, recordando a recordação da semana passada, o domínio sobre a própria mente vencerá. Quando nós tivermos esse domínio, seremos capazes de vencer qualquer tipo de medo, porque o medo, como nós já falamos, é uma coisa natural, que é do nosso instinto de sobrevivência. Nós precisamos ter medo, ainda mais do desconhecido, né? Assim, hoje já é dia 14 de dezembro e ainda não temos a nossa vacina à nossa disposição, né? Os nossos irmãos cientistas, pesquisadores, têm trabalhado muito para que traga mais esse benefício para a humanidade. E ainda não tivemos acesso, porque assim mesmo precisa de ter muita segurança, mas já está a caminho, né, meus irmãos? Vamos encher o nosso coração de esperança. Nós sabemos que teremos um Natal bem diferente, né? Um Natal mais para dentro de casa, entre os amigos, até porque a pandemia já está se acelerando novamente, a gente tem que tomar cuidado, usar a máscara direitinho, não participar de aglomerações, especialmente a gente que tem a idade de risco. E os nossos jovens também, tadinhos, eles ficam fazendo essa economia toda, porque a Covid para eles não é tão danosa, mas eles têm seus pais, têm seus avós, então eles se poupam, não é? Para nos poupar, o que nós agradecemos profundamente também, o cuidado dos meus filhos, né? O cuidado dos nossos filhos, nos poupando de sermos atingidos por esse inimigo invisível. Mas nós já estudamos também, Leon Denis deixa claro para a gente que se nós mantermos as vibrações altas, mantermos a nossa vontade de conexão com a dimensão espiritual maior, nós haveremos de ter um domínio, né, sobre o nosso próprio corpo, sobre as coisas que iremos atrair, e a nossa imunidade poderá ficar bem elevada. Nós temos visto também pessoas aí idosas, com mais de 80 anos, passar pela Covid sem nenhum dano na sua organização. Que Jesus, então, nos ajude para que a gente consiga manter as nossas vibrações bem altas para enfrentarmos toda essa pandemia, né? Assim, hoje nós vamos recordar o livre-arbítrio. Como disse Denis, o livre-arbítrio do indivíduo exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Quando nós vamos reencarnar, pelos estudos que nós desenvolvemos, nós, nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos, ou seja, propensos ao bem, nós podemos ter acesso
as nossas programações futuras. Quando nós estamos lá na dimensão espiritual, a gente dá uma olhada nos nossos equívocos, né? Podemos ter acesso aos registros das nossas escolhas de existências pregressas e, a partir desses registros, poder planejar sob a égide da dimensão espiritual, de espíritos melhores que nos assistem, poderemos planejar a futura encarnação, tendo em vista a reparação que precisa ser feita, a expiação que precisa ser realizadas. Mas nem toda dor na Terra, na presente existência, é uma expiação. Muitas vezes é também missão. Existem espíritos, olha que coisa mais linda, por incrível que pareça, eles escolhem passar por uma encarnação de bastante penúria para servir de exemplo aos seus irmãos que reencarnarão próximos a ele, a fim de aprenderem com ele toda essa renúncia, toda essa jornada de otimismo maravilhosa. O Mileco, que é um espírito que eu conheci aqui no Rio, é pena que quando eu o conheci, fui até fazer uma palestra lá no Instituto dos Cegos, eu o conheci, ele tocou violão, foi lindo demais a minha estadia lá, me emocionou muito, e ele era uma pessoa tão iluminada, completamente cego, mas de uma alegria, meus irmãos, que eu acho que aquela cegueira física foi para montar ou ajudar o desenvolvimento daquele instituto, que a coisa mais linda que eu já presenciei em termos de espiritualidade foi falar lá no Instituto dos Cegos, aqui no Rio de Janeiro, todos cegos, e todos discutiram sobre o livro que na ocasião eu lancei lá, o livro sobre o ciúme, e eles muito atentos já tinham ouvido o livro todo gravado, porque eles leem a partir do ouvido aqueles que podem escutar, né? E leem também pelo Braille, mas o meu livro ainda não estava em Braille. Enfim, o livre-arbítrio do indivíduo exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Vamos recordar como se processa a reencarnação? Varia de indivíduo para indivíduo. Então, a reencarnação varia de indivíduo para indivíduo, como diz Denis. Eu só posso repetir essa frase, porque depende do estágio evolutivo em que o espírito, a alma, se encontre, né? Existem até reencarnações compulsórias, a gente sabe disso, que muitas vezes os familiares, para proteger aquele indivíduo que errou demais, está sendo perseguido na dimensão espiritual por aqueles vingadores, né, que são aqueles espíritos que se comprazem com a vingança, muitas vezes eles recebem da misericórdia divina uma reencarnação compulsória, onde eles não escolhem nada, mas a espiritualidade, o seu guia espiritual e os espíritos que o amam preparam para ele essa reencarnação compulsória. Claro que com a anuência de espíritos que vieram antes dele para recebê-los como filhos, né? Assim, nessas reencarnações compulsórias. Aí no livro, desculpa, está muito seco, né, meus irmãos, com uma tosse, até botei a mão aqui na minha conchinha, porque essa conchinha aqui, só fazendo um parênteses, foi uma amiga minha chique que foi fazer aquele caminho de Compostela, e ela trouxe isso aqui de lembrança para mim, é tão lindinha, é uma conchinha virada ao contrário, eu não sei o simbolismo, ainda vou procurar saber com ela qual é o simbolismo dessa conchinha assim azul.
Eu sei que ela é linda. Muito obrigado, Cristiana Meirelles, minha amiga de meditação. Enfim, no livro Memórias de um Suicida, esse livro é muito impactante. Não pelo fato de falar do sofrimento do suicida, porque aquela parte que Camilo Castelo Branco conta, que é Camilo Castelo Branco contando a sua história para a médium Ivone Pereira. Aquela parte que fala dos seus sofrimentos naquelas regiões abismais, né, aquelas regiões de dores, aquilo é muito individualizado. Não é todo mundo que é suicida que passa por aquilo. Ele contou como era o seu umbral, que a gente sabe hoje que cada um na dimensão espiritual irá para as vibrações que possam alcançar, né? Assim, possam ser aceitos, digamos. Então, o seu corpo espiritual, sua consciência culpada, vai a essas regiões de sofrimento que é diferenciada para cada indivíduo. Então, nesse livro, aquela parte do umbral é uma parte densa, a gente lê e fica meio que sofrido. Mas a segunda parte do livro é maravilhosa, porque Camilo Castelo Branco conta como foi a sua procura, a sua busca de guia espiritual para a sua próxima reencarnação, porque ele sabia que teria que ter algum problema no seu perispírito danificado por ele mesmo. Então, ele nasceria com alguns processos de doença necessárias ao refazimento do seu corpo espiritual. Mas aí no livro é tão bonito ele ir no departamento de reencarnação, na dimensão onde ele se encontrava, onde ele foi recolhido para tratamento, por merecimentos dele também. Ele foi no departamento e vê o tipo de corpo que ele precisaria ter. Então, ele teria que pesquisar pais, espíritos que fizeram parte da sua jornada evolutiva em alguma época da sua vida e que aceitassem a recebê-lo como filho no momento que ele iria reencarnar com processos de doenças físicas de muita dor para os familiares. Eu me lembro, fazendo um parêntese, de uma amiga minha que, quando teve a sua primeira filhinha, a sua filhinha nasceu com problema na válvula mitral e fez várias cirurgias e depois não suportou e desencarnou. E foi uma dor assim tão grande, porque ela preparou aquele quartinho com tanto esmero, com tanta beleza. Era a minha amiga, de uma situação financeira muito boa, ela ficou muito revoltada, e ela falava assim para mim: Leila, como é que pode Deus fazer isso comigo? Olha só, você olha essas crianças aí, pobres, sem ter o que comer, sem ter onde morar, elas sobrevivem. A minha filha, que nasceu em berço de ouro, não sobreviveu. Realmente é um questionamento, meus irmãos, que é preciso entender a lei de Deus. É preciso entender a continuidade da vida e que uma existência está conectada à outra. Não é assim? A reencarnação é a chave que traz essas respostas. Graças a Deus, a minha amiga compreendeu tudo isso, porque o tempo é um grande remédio também, e ela engravidou-se novamente, ficou muito feliz com o seu novo filho, né, que veio. Enfim, então nós temos na dimensão espiritual, como diz nesse departamento, que procurar um guia, procurar uma família e o estudo das faltas que possam ser reparadas. Por isso que Denis fala que o livre-arbítrio, ele se evidencia
nas nossas reencarnações, no planejamento do nosso retorno à Terra. O futuro lhe parece não nos seus pormenores, mas em seus traços mais salientes. A gente não dá para planejar tudo, todos os anos da nossa vida, porque a gente pode ter, podemos ganhar anos na nossa vida, como podemos abreviar o nosso retorno. E quando a gente completa o tempo pelo qual nós reencarnamos, André Luiz dá o nome de completistas. Mas a maioria de nós não é completistas. A maioria de nós retorna um pouco antes do tempo. Por isso, de alguma maneira, nós somos um pouco suicidas, né? Nós nos autodestruímos com as nossas paixões, com a nossa ignorância. É isso que os espíritos dizem, que nós não somos maus. Como são generosos em dizer isto, né? Mas também ainda não somos bons. Nós somos propensos ao bem. Mas nós erramos muito por ignorância, por ignorar a lei do nosso Pai Celestial, a lei natural, a lei divina ou natural, né? Nós ignoramos ou adormecemos a nossa consciência e não queremos pensar a respeito das nossas escolhas, o que seria muito importante a gente fazer. Então ele diz, existe fatalidade? Então, existe uma predestinação? Não, não existe fatalidade e tampouco predestinação. Ninguém está destinado a ser bandido, a ser assassino, ninguém está destinado a morrer antes do tempo. Não, não existe isso. O que existe é uma programação, é como a gente, por exemplo, a gente vai passar umas férias em algum lugar, você programa quanto de dinheiro você vai levar, quantas roupas você vai levar, quanto tempo você pode passar, isso tudo você programa. Mas em chegando lá, você conseguindo mais dinheiro, você pode decidir ficar mais um tempo. Ou então, se você não gostou nada do lugar, se decepcionou, você pode antecipar o seu retorno. Então, essa liberdade, isso se chama livre-arbítrio. Essa liberdade nós temos. E a fatalidade, na verdade, quando existe um determinismo na nossa vida, isso foi realmente pedido. Não é que foi uma fatalidade, mas foi um caso pensado e o espírito pediu aquele tipo de prova. Vou dar um exemplo. Teve um amigo nosso que, ao voltar, naquele voo que caiu, que eu não me lembro mais qual foi, mas ao voltar do Nordeste para cá, ele não estava determinado a viajar naquele voo que caiu. E na última hora, ele usou toda a influência dele de grande empresário para arrumar uma vaga naquele voo. E para arrumar uma vaga naquele voo, algumas das pessoas do voo cederam para ele a vaga. Conseguiram convencer alguém a ceder para ele a vaga. Esse alguém não morreu, porque todos os outros do voo desencarnaram. Então você fala assim, nossa, destino, fatalidade? Não, é que o nosso irmão que empenhou-se em participar daquele voo, ele precisava desencarnar daquela forma. Precisava ser naquele voo? A gente não sabe. Pode ser que ele tenha se empenhado tanto para que aquele outro não fosse naquele voo, que ainda não tinha chegado a hora daquele outro e nem no seu processo kármico existia essa expiação coletiva. Não sei se deu para vocês entenderem, porque é difícil mesmo. A lei de causa e efeito é uma análise combinatória, entra aí muitos elementos. Mas a verdade, meus irmãos, é que todos nós
planejamos o nosso retorno, quando não somos nós que planejamos, espíritos melhores do que nós planejam para a nossa vida, se a gente não tiver condição de planejar, e nós podemos sair bem-sucedidos da existência, como podemos antecipar, fracassar na nossa existência na Terra. Aí depende de nós, depende da nossa escolha. Por isso os Espíritos nos advertem. Como Jesus falou, a cada um será dado segundo as suas obras, segundo as suas escolhas. E Joana de Ângeles também enfatiza isso. A semeadura é livre, mas a colheita é totalmente obrigatória, que é da lei de Deus. Você colhe o que você semeia. Não é assim? Somos os obreiros da nossa libertação. A espiritualidade maior pode nos influenciar para o plano divino, mas a vontade pode aceitar ou rejeitar. Lá na dimensão espiritual, a gente pode receber os conselhos dos amigos espirituais, mas a gente pode aceitar ou também pode rejeitar, falar, ai, não estou preparado para retornar agora, eu preciso de mais, eu preciso de mais um tempo, eu preciso de me preparar melhor. E tudo isso, dependendo do seu estágio evolutivo, dependendo para onde a sua condição espiritual lhe permita ir, isso tudo é possível, pela misericórdia divina. A misericórdia de Deus é a coisa mais linda que tem. Às vezes as coisas nos acontecem pela misericórdia divina. Vamos dar um exemplo, muitas pessoas estão falando isso, eu não sei se é isso, porque muitas coisas a gente não compreende ainda. Mas essa pandemia constitui uma misericórdia, porque no caminho que os homens estavam seguindo de egoísmo, de poder, de posse, de domínio, nós estávamos caminhando para uma terceira guerra mundial, o que traria muito mais dor a todas as nações e nós colocaríamos também em risco a Terra, o nosso planeta. E nós não poderíamos colocar em risco o nosso planeta, porque esse planeta é dirigido por Jesus, talvez também a nossa galáxia. Então, nós não poderíamos colocar em risco. Então, a forma que a misericórdia divina pensou para nós é que a Terra produzisse esse vírus, né, que resulta dos nossos excessos, dos nossos exageros, e a Terra é um elemento vivo e ela também se defende. Então, ela produzindo esse vírus, ela nos fez parar para pensar. A humanidade toda está, assim, de joelhos, digamos, né, por essa pandemia, e está sendo levada, porque a humanidade são os homens, somos nós. Nós estamos pensando melhor a respeito das nossas escolhas, a respeito da nossa liberdade. O livre-arbítrio existe, mas a liberdade tem que ser assessorada pela responsabilidade. Nós não podemos, nós não temos liberdade para fazer tudo o que a gente pensa, não. Existe um certo determinismo na nossa vida, já falamos sobre isso também, que é para conter, né, os nossos impulsos predatórios, né, os nossos impulsos de destruição. Ao que os espíritos falam? A liberdade de cada um liga-se à liberdade do outro, porque somos todos solidários. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem
liberta os seus semelhantes. Na época também que nós falamos sobre livre-arbítrio, falamos dessa composição linda de Almir Sater, que ele fala assim: ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto muito mais forte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que nada sei. Né? Conhecer as manhas e as manhãs é uma poesia linda de Almir Sater e que nos leva a refletir que nós precisamos realmente repensar os nossos passos. No final dessa música ele fala: todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É muito linda essa composição, é uma poesia dizendo que nós temos o dom, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Temos o dom de sermos capazes de escrever uma linda história. Basta que nós queiramos, basta que nós acionemos essa vontade que nos caracteriza também como filhos de Deus, essa energia poderosa de realização, de dizer sim, sim, não, não. É lindo quando Jesus diz isso. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Porque sim para as bem-aventuranças que Jesus contou, onde ele fala da nossa caminhada evolutiva, desde pobre de espíritos até pacificadores, né? Seja o nosso dizer sim para o bem, seja o nosso dizer não para as nossas imperfeições. Vamos lutar, meus irmãos. É a grande guerra. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse Jesus. É a guerra que nós temos que empreender dentro de nós mesmos para nos tornarmos melhores. Já estamos no nosso tempo final. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.